Oi gente, eu vou começar com o toner da Effaclar para limpar minha pele, para não ter sujeira antes de começar a maquiagem. Depois eu vou com o BB Blur da Tracta para usar ele como primer. Ele dá uma minimizada nos poros e como eu tenho acne, isso é muito importante, porque eu tenho uns poros muito dilatados. Logo depois eu vou com a base Superstay da Maybelline, na embalagem nova, a nova fórmula, e eu vou usar um tom mais claro que o da minha pele. Eu vou passar ela com a esponja da Classme, que tem sido a minha esponja preferida nos últimos tempos, é até mais do que a Beauty Blender. Ela é muito macia e eu acho que é muito mais fácil de usar. Dá pra ver que essa base é bem mais clara, mas não tem problema, porque depois com o bronzer e com o contorno a gente vai arrumar esse tom. Eu tô usando bastante dela porque a esponja ela suga um pouco da base e eu queria mantê-la em alta cobertura. Se eu não quisesse alta cobertura, eu poderia usar menos quantidade, mas eu queria manter a cobertura alta da base. Depois eu vou com o corretivo novo da Too Faced, que é o Face and Sculpt, não sei, alguma coisa assim. E ele é um tom mais escuro do que a base. Não muito mais escuro, mas um pouquinho. E não tem problema, porque a minha intenção aqui não era iluminar e sim corrigir. E como dá pra ver, não ficou escuro depois que eu espalhei ele. Então não tem problema nenhum. Eu vou passar ele na linha do sorriso e depois na testa para poder aumentar um pouco a cobertura na testa e para melhorar aqui a minha linha do sorriso, porque eu tenho as linhas muito marcadas. E depois eu vou até selar bem com pó para não marcar durante o dia. Agora eu vou com o pó solto da Maybelline da linha Fit Me. A minha cor é a cor 10, ela não é um translúcido, ela tem um pouco de cor. E antes de entrar com o corretivo, eu vou usar a esponjinha de novo para dar uma melhorada no aspecto dos meus olhos, só para não ter nenhuma linha. E quando eu vou passar o pó, eu não passo ele direto que eu pego ele do container dele. Eu tiro um pouco na minha mão para não ficar um excesso, porque senão fica um aspecto que tá com muito pó e a cara fica horrível. Então eu passei bem pouquinho. Quando eu fui passar na linha do sorriso, aí sim eu passei mais pó, porque eu preciso que sele bem essa área para não marcar. Agora eu fico com o pó da Tracta, o pó compacto deles, na cor da minha pele, para poder selar o resto do rosto. Se você quiser selar com o pó solto também não tem problema. É que como o pó da Tracta dá um pouco mais de cobertura, eu achei melhor. Então eu fui com o Butter Bronzer da Physicians Formula. Eu usei 3 produtos para fazer o contorno e o bronzer. Eu prefiro sempre começar com o mais claro, para depois não dar problema de ficar muito escuro ou ficar manchado. Eu passei ele como se eu estivesse fazendo contorno, mas em uma área um pouco maior, para poder dar uma esquentada na pele e para poder já melhorar o aspecto da base muito clara. Como a minha testa é um pouco grande, eu sempre passo bronzer e contorno no redor da testa, porque eu sinto que dá uma diminuída boa. Eu também passo no queixo para dar uma definida e na linha aqui do maxilar, porque para poder não ficar uma diferença tão grande do rosto pro pescoço. Depois eu fui com rula e um pincel um pouco mais definido para poder fazer o contorno em si. Esse tom é um pouco mais escuro e eu acho perfeito para fazer contorno. Se você for ver, eu não fui com ele numa área muito grande, eu fui com ele numa área mais específica da minha bochecha, onde eu queria realmente fazer a sombra ficar mais intensa. Depois eu fui com ele na testa de novo, para poder dar uma intensificada, mas é sempre de pouquinho em pouquinho, é muito importante isso. Eu fui com ele no nariz também para dar uma definida no nariz, mas sempre de pouquinho em pouquinho, para não ficar manchado e não dar um aspecto muito feio.
Depois eu fui com essa paleta da Ruby Rose, nesse tom de contorno. Ele é um tom mais escuro que o tom do Hoola. E eu fui com ele bem nessa partezinha, pra poder dar uma intensificada só aí, que é onde eu queria que tivesse mais a sombra, que tivesse mais o efeito do contorno, pra poder parecer que as minhas bochechas são um pouco maior. Eu fui também um pouquinho na testa, pra poder tentar dar uma diminuída de novo. E no nariz. Depois eu fui com o pó da Tracta e a esponja da Morphe para poder dar uma cortada aqui na área do maxilar, para poder definir esse contorno que eu fiz. Porque senão eu sinto que fica muito misturado na cara, fica uma coisa meio estranha. Eu prefiro que tenha um pouco essa linha para poder delimitar um pouco o que é bochecha, o que não é. Depois eu fui com esse blush da Milani. O meu blush preferido é na cor luminoso. E eu passei bastante. Eu gosto quando o blush não é tão forte. Esse blush não é muito pigmentado, ele tem brilho. Então eu gosto de passar bastante e ir de pouquinho em pouquinho, nunca exagerar de primeira. E eu passo bastante, passo no nariz, passo na testa, porque eu sinto que dá um ar de saúde pra pele. Depois eu fui com esse iluminador da Wet n Wild e esse pincel da Morphe pra dar a iluminada. Ele não é muito power, mas tudo bem, porque não tem problema, depois eu passei outro. Aí eu fui com esse da Kiko, ele é dourado, mas ele não aparece tão dourado na pele. Ele é muito bonito, ele brilha bastante e é um dos meus preferidos. Agora eu fui com o pincel de pó para tirar o excesso desse pó que a gente passou aqui embaixo e depois passei um fixing spray da Milani para poder tirar o aspecto de pó da pele. Eu fui com a minha caneta da Benefit para poder definir a sobrancelha. Eu não usei ela na sobrancelha inteira porque eu acho que ela é um pouco forte demais. Então eu passei ela mais no final da sobrancelha para definir. E depois eu vou usar outro produto. Agora eu fui com esse trio da Maybelline, ele é muito velho, mas eu tenho ele há muitos anos, mas nunca acaba. Eu uso ele pra passar na frente, porque ele é mais sutil. Eu sinto que se eu for com o lápis da Benefit, fica muito marcado, muito quadradão, e eu não gosto. Depois eu fui com esse gel da Maybelline também, pra poder selar toda esta sobrancelha, pra não sair a cor, caso eu passe a mão, enfim. Depois eu fui com esse corretivo da Rinodê para poder definir um pouco embaixo da minha sobrancelha e fazer uma base para sombra. Eu passei primeiro com o pincel e depois eu espalhei com o dedo. Depois eu fui com o pó da Tracta para poder selar todo esse corretivo, para não ter chance dele formar linha nem marcar muito no meu olho. Eu passei esse corretivo como base para sombra e também para cancelar qualquer veia que eu tenha, enfim. Depois eu fui com essa paleta da Kat Von D Shade and Light, fui num marronzinho como cor de transição. Primeiro eu depositei ele para depois sair esfumando. Eu acho mais importante porque já deposita a cor e não precisa ficar muito manchado. Eu sinto quando já entrou espumando fica um pouco manchado. Eu fui de pouquinho em pouquinho pra não ter problema nenhum e pra não ficar feio. Eu fui bem de pouco em pouco. Eu acho que isso é o segredo da maquiagem. Nunca exagerar de uma vez só e ter calma e ir devagar.
Depois eu fui com outro pincel e um marrom um pouco mais escuro para poder definir, mas eu não fui com ele, eu não subi com esse tom até perto da sobrancelha, eu fui com ele bem mais perto da minha área dos meus olhos. Eu não subi com ele acima do côncavo, porque eu queria deixar um efeito mais esfumado e mais escuro, mais perto aqui do final do olho e não tanto mais pra cima. Eu não queria o olho inteiro marrom, só um pouquinho. E como eu falei, eu fui intensificando ele aos poucos. Eu não meti a mão logo porque senão fica muito estranho. Daí eu fui com um outro pincel e peguei o tom preto da paleta. E com o tom preto tem que ser muito cuidadosa pra não errar, pra não ficar muito feio, porque o preto é muito forte. Então eu fui de pouquinho em pouquinho, fui passando bem rente aos cílios e rente à minha pálpebra, mais bem na pálpebra móvel. E eu fui esfumando ele bem devagarzinho. Eu depositava ele com o pincel que eu pegava, o tom, e depois eu ia com o pincel do marrom escuro para poder esfumar ele com a outra cor. E depois eu ia com o primeiro pincel do marrom mais claro para poder esfumar todas as cores juntas. E eu ia fazendo essa rotação. Depois eu peguei esse pincel pequenininho e fui com marrom escuro para poder definir a parte de baixo do meu olho. Eu prefiro ir direto com a cor do meio e não com a cor mais escura nem com a cor mais clara, porque eu acho que depois fica melhor para esfumar a parte de baixo do olho. Eu passei o marrom, como vocês podem ver, eu fui depositando ele, eu não fui esfumando. E depois eu fui com o pincel que eu usei nesse mesmo marrom na parte de cima para poder esfumar a parte de baixo e não ficar muito marcado. Depois eu fui com outro pincel, peguei o preto, é um pincel meio lápis e passei o preto numa área bem específica, para não exagerar muito. Fui com um outro pincelzinho e peguei o mesmo marrom escuro, eu podia ter ido com outro pincel, não sei porque que eu peguei outro, e esfumei o preto no marrom que já tava lá. Depois eu fui com um pouco mais de preto na pálpebra de cima, só para dar uma intensificada. Fui de novo com o pincel do marrom mais claro. E aí, vamos que vamos. Depois eu peguei essa sombra líquida da Flower Beauty. É uma cor dourada, é muito linda essa sombra, é muito boa, é muito brilhosa. Passei com um pincel. Ela é bem líquida, então tem que ir passando com batidinhas e não já pegar o pincel e ir passando assim. Tem que ir com batidinha para ela pigmentar melhor. Eu passei 2 vezes para ela ficar bem pigmentada. E depois eu fui com essa paleta da Juvia's Place e essa cor dourada com o mesmo pincel para poder passar em cima. Eu sempre gosto de passar uma sombra líquida e depois selar essa sombra líquida com uma sombra em pó, né? Porque eu sinto que daí não marca tanto. Depois eu fui com o pincel do preto e dei uma misturada nas 2 cores e fiz um delineador. Depois eu passei esse lápis preto da Makeup Forever na linha d'água de cima e de baixo para intensificar o preto. E coloquei esses cílios da Kiss na parte de cima. Fui com o iluminador da Maybelline para iluminar embaixo da sobrancelha e em cima. Depois eu fui fazer o outro olho. Como deu problema no meus cílios, eu fui pôr no outro olho e acabou destruindo. Eu tirei dos 2
e só passei rímel mesmo. Esse é o Roller Lash da Benefit, é o rímel que eu mais gosto. Ele alonga bem os cílios, mas não deixa eles meio com pé de aranha. Eu acho que fica muito lindo. Depois eu fui com esse outro rímel da L'Oreal, chama Lash Paradise, que ele dá um pouco mais de volume. Depois disso eu fui com esse lápis de boca da Kiko e delimitei a minha parte de cima do arco do cupido e depois a parte de baixo, só pra eu ter uma noção aonde que eu ia passar o batom. Depois eu fui com esse batom, se eu não me engano, é da Paiô com a Mariana Saad e passei. O cheiro dele é horrível, mas eu gosto muito desse batom. Passei um gloss da Colourpop, ele é um gloss bem sutil, mas ele é dourado. Eu sinto que ele dá um efeito maravilhoso. E passei ele bem no centro da boca para dar um aspecto melhor pro volume. Bom, esse é o resultado, espero que vocês tenham gostado. Passei o fixador e é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e um beijo.